a aula número 4, né? Começar aqui então com os exercícios com o exercício resolvido e comentado da Unicamp de 2013. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir mais conhecimento. De fato, quando Sócrates reconhece a sua própria ignorância, ele se abre para a aquisição de maiores conhecimentos. Isso torna essa questão aqui uma questão verdadeira. Já temos a resposta, inclusive, mas vamos ver as outras alternativas. É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. Não, isso está longe de ser uma função da filosofia. Pode até ser, na verdade, você pode reproduzir o ensinamento, mas não é e não se reduz a isso de forma alguma. Então, essa aqui certamente não é a resposta correta. A dúvida é uma condição para o aprendizado, isso é verdade até agora, e a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Bem, já começa errado por causa de verdades dogmáticas. O que é uma verdade dogmática? Um dogma. Dogma é uma verdade indiscutível, como, por exemplo, os dogmas das igrejas cristãs, os dogmas da Igreja Católica. São dogmas indiscutíveis, são verdades absolutas para esse grupo. A filosofia, de forma alguma, estabelece verdades indiscutíveis. Na verdade, é pelo contrário, ela estabelece questões que devem ser discutidas e levadas adiante. Nada de fato se chega a um fim. Então, já está errado isso aqui. É uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas? Não é uma forma de se distanciar dos problemas concretos. É uma forma de você conseguir adquirir mais conhecimento, aceitando que você tem algum nível de ignorância ou aceitando que você não sabe tudo. O indivíduo, aqui é a solução, né? O indivíduo que reconhece a ignorância compreende que o conhecimento é algo infinito. Por isso, torna-se um sábio por jamais parar de realizar perguntas sobre as suas respostas. Alternativa à letra A, como nós tínhamos visto aqui. Exercícios obrigatórios. Número 1. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que achavam conhecedores de determinado assunto. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude. Ele tinha estudantes com ele. Inclusive, quando ele estava morrendo, dizem os escritos sobre ele, estudantes imploraram para que ele não bebesse. Ele foi condenado a beber cicuta, que é um tipo de veneno, né? Só que ele, tendo uma bússola moral diferente, ele tomou o veneno, né? De qualquer forma, obedecendo às leis, né? Desobedecer às leis da cidade, desrespeitar certos valores religiosos. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filosofia transmitia conhecimentos de natureza científica. Eu acho que ainda estamos um pouco longe de um conhecimento de natureza necessariamente científica. O que ele procurava era mais uma questão interna humana, né? Ele faz essa divisão, inclusive, né? Sócrates, ele faz a divisão. A personagem Sócrates faz a divisão entre o mundo pré-socrático e o mundo pós-socrático, onde os filósofos se voltavam mais para o interior do humano. Baseava-se em uma contemplação passiva da realidade, de forma alguma passiva, né? Ele não era nem um pouco passivo. Inclusive, ele foi condenado à morte pela sua atividade, né? Pelo seu constante questionamento da realidade.
transmitia conhecimentos exclusivamente sobre a forma escrita entre a população ateniense? Não, não poderia ser exclusivamente sobre a forma escrita, né? Ele não escrevia, ele transmitia seu conhecimento de maneira oral, né? Ficou consagrado sob a forma de diálogos, muito bem, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. Sim, essa resposta é correta. Ele ficou conhecido através dos diálogos de Platão, tanto que existe uma discussão histórica sobre a existência de Sócrates, se ele existiu ou não. De qualquer forma, ele ficou registrado através dos registros de Platão. Logo, essa aqui é a nossa resposta. Nós vamos ver a letra E. Procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza mitológica. Não, né? Ele não procurava transmitir conhecimentos de natureza mitológica, ele procurava questionar as pessoas para que elas percebessem a sua ignorância, né? Inclusive, ele questionava valores religiosos, né? Por isso que é um dos motivos pelo qual ele foi condenado à morte. Número 2. Assim como a filosofia, a política nasceu na Grécia Antiga e esteve relacionada ao surgimento da cidade-estado, a polis. Os primeiros formuladores da ideia de política foram os sofistas, contra os quais se pronunciaram Platão e Aristóteles. No âmbito das controvérsias acerca da política, é correto dizer que a. O caráter divino da polis e a justiça é explicado por Platão e Aristóteles. Errado, porque Aristóteles, por exemplo, você já conseguiria perceber isso aqui, Aristóteles ele é conhecido como um fundador da ciência lógica. Ele chegava às suas verdades através do conhecimento lógico, logo não usava o conhecimento divino como uma explicação para as coisas. Assim, ele não poderia explicar a polis e a justiça através do caráter divino, né? Letra B. Os sofistas consideram a cidade o lugar onde alguns homens impõem sua vontade sobre os outros por meio da força. Não necessariamente. Inclusive, os sofistas, eles parte do que movimentava a ideia deles era tentar resolver as questões da polis. Então, assim, eles não acreditavam necessariamente nessa questão de imposição de força. Logo, não pode ser verdadeira. A virtude do homem não se realiza na cidade, local de oratória persuasiva e falaciosa, de acordo com Aristóteles. Aristóteles acreditava que o homem adquiriria virtude na vida. Existia a virtude moral e a virtude intelectual, e ele acreditava que essas virtudes se desenvolveriam na vida. Ele não acreditava necessariamente que a cidade impediria, né? Que a cidade não realizaria, não deixaria que a virtude se realizasse. Então, não pode ser verdadeira essa questão também. A justiça é entendida como a concórdia entre os filósofos, os guerreiros e os produtores, que na visão de Platão têm como interesse comum o bem da polis. Essa questão pode confundir um pouco, porque assim, Platão realmente falou no seu livro A República da questão do equilíbrio entre os filósofos que deveriam governar, os guerreiros que deveriam proteger e os produtores que deveriam produzir. Só que essa questão é entendida como a concórdia entre eles, ela é muito reducionista. Ela limita a definição de Platão, logo ela é errada. Platão acreditava que a justiça ela era absoluta e o contrário da justiça era simplesmente a injustiça. Assim, ele afirma que a concórdia entre essas três partes da sociedade, os filósofos, os guerreiros e os produtores, sim, seria uma forma de justiça, mas não poderia explicar ela de uma forma completa. Letra E, por último, né? Por forma de eliminação, nós já sabemos que essa aqui é a certa, mas vamos lá. A polis e as suas leis são estabelecidas por convenção entre os seres humanos, segundo os sofistas. Sim, eles acreditavam que a justiça era algo passado entre um ser humano e outro, dentro dessa sociedade. Então, resposta correta. Número 3. O nascimento da reflexão filosófica na Grécia Antiga está associado aos pensadores que antecederam a Sócrates, os chamados pré-socráticos. As questões fundamentais propostas por esses filósofos são de âmbito eminentemente. Então a pergunta é: sobre o que eram as questões fundamentais dos pré-socráticos? Nós vimos na correção anterior que os pré-socráticos se detinham na natureza, se detinham na origem metafísica das coisas, né? Então vamos lá. Moral, não necessariamente, né?
eles se detinham em algo mais abrangente. Moral é algo mais voltado para o ser humano em si. Logo, talvez, socrático, do momento socrático da filosofia, né? Então, não pode ser letra A. Político, mais uma vez, eles se voltavam para a natureza. O estudo da política em si vai ser mais tarde. Cosmológico, aí sim nós temos uma resposta mais apropriada. Cosmológico, nós inclusive falamos sobre cosmológico e comentamos a etimologia da palavra cosmológico, o estudo do cosmos, o estudo do universo em algum nível, né? Então, é essa aqui a resposta. Aqui mais para baixo, educacional. Não, mais uma vez eles tentam explicar o universo em algum nível, então não param na questão educacional. E religioso. O mundo religioso da Grécia era para explicar a realidade, enquanto o filósofo procurando outra explicação para a realidade, então ele se afasta um pouco da questão religiosa, né? Não é uma quebra fria, crua entre o pensamento mítico-religioso e o pensamento filosófico, mas há um pouco de distinção nisso. Então, resposta, letra C, é um âmbito eminentemente cosmológico. Número 4. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcebíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. Então, ou seja, a presença de Sócrates, né, a metodologia de Sócrates faz você reconhecer a sua própria ignorância. É sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na contemplação da tradição mítica. Não, o modo de vida socrático se baseava no questionamento daqueles que acreditavam que eram sabedores da verdade e do reconhecimento que o conhecimento é infinito. Sustentação do modo dialético? Sim, né? O que ele faz, o que Sócrates faz é um tipo de dialética. É uma conversa entre A e B, onde há contraposição de argumentos, o que ele chama de maiêutica. Então, essa aqui é a resposta. Mas vamos ver as outras. Relativização do saber verdadeiro? Isso aqui é uma questão muito mais sofista. Isso é uma questão muito mais sofista. Eles não acreditavam num saber verdadeiro. Havia relativização desse saber através da retórica. Então, não poderia ser essa. Valorização da argumentação retórica, mais uma vez, como eu acabei de dizer, isso é uma coisa muito mais sofista. Logo, não poderia ser essa aqui também. Investigação dos fundamentos da natureza. Ora, a gente acabou de ver que quem investigava os fundamentos da natureza eram os filósofos pré-socráticos. Logo, esse não poderia ser o modo de vida socrático. Logo, resposta à letra B. Número 5. O sofista é um diálogo de Platão, do qual participam Sócrates, um estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro a que método ele gostaria de recorrer para definir o que é um sofista. Bom, já sabemos que é Sócrates falando com um estrangeiro aqui, o que já indica bastante coisa pra gente, ou do método que ele vai usar. Mas dize-nos, se preferes desenvolver toda a tese que queres demonstrar numa longa exposição ou empregar o método interrogativo? Essa questão de desenvolver a tese que ele quer demonstrar numa longa exposição, num longo texto, numa longa palestra, é uma coisa sofista, né? Ou empregar o método interrogativo. O que a gente acabou de falar de Sócrates, né? Ele usava o método interrogativo, né? É o método da maiêutica. O método da maiêutica, né? Vamos lá, continuando. Estrangeiro. Com um parceiro assim, agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo, se referindo ao método interrogativo, com um interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. Vamos lá. O correto é afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu o ponto de vista metodológico a adotar. Então, qual ponto de vista ele escolheu, né? O estrangeiro. A gente falou, ele aceitou aqui o método interrogativo de Sócrates. A primeira questão aqui, ó, letra A, a maiêutica,
que pressupõe a contraposição dos argumentos. Sim, já temos a resposta, letra A. Mas vamos ver as outras questões. O apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na prova da existência de Deus. Não, né? Ele não tenta provar a eficácia da razão humana na prova da existência de Deus. Não, ele tenta provar e chegar a uma verdade através da contraposição de argumentos, nas perguntas constantes, na torrente de perguntas que faz aquele que recebe essa torrente perceber sua ignorância. Outra questão que entrega essa aqui como falsa é esse Deus aqui, Deus no singular, porque Grécia Antiga, né, gente? Grécia Antiga são politeístas, então não teria como falar assim, né? O empirismo, que acredita ser possível chegar por meio dos sentidos, o empirismo é uma filosofia baseada nos preceitos de Aristóteles, só que ele é de muitos séculos depois, né, com John Locke, David Hume e outros filósofos, então não poderia ser letra C. Dualismo, que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do saber humano. Bom, dualismo é uma corrente filosófica ou teológica que acredita na divisão do mundo em duas naturezas diferentes e que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do saber humano. Bom, se Sócrates fosse cético quanto à possibilidade do saber humano, ele não poderia afirmar ou chegar em alguma verdade através da maiêutica, porque a maiêutica ela usa o saber humano o questionamento do saber humano para chegar a uma verdade. Então, você reconhece sua ignorância, depois de reconhecer sua ignorância, vocês constroem um conhecimento a partir daí. Logo, não pode ser essa aqui também. Dialética, que une uma síntese final de teses dos contendores. Bom, essa aqui pode confundir um pouco, porque é usado o termo dialética para descrever a maiêutica. Só que a dialética também é uma filosofia muito posterior. Existe ela dentro da maiêutica, mas ela não pode ser definida como a maiêutica por completo, né? Número 6. No século V a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados, afinal as tragédias chamavam cada vez mais atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na ágora. Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos, ou seja, deveria haver um bom uso da retórica, né? Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Quem será que a gente está falando aqui, né? Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram duramente criticados por Sócrates e são conhecidos como... Bom, essa resposta é fácil, nós sabemos, mas vamos ver as questões, né? Hedonistas é uma corrente filosófica que acredita que o bem maior do ser humano é o prazer, são os prazeres. Não tem muito a ver com o que o texto nos mostra, né? Então, não pode ser. Sofistas. Bem, sofistas eles usavam argumentos sólidos e persuasivos para poder conseguir demonstrar o seu ponto como verdade e dominavam a arte da oratória. Tanto que eles vendiam isso, né? Eles vendiam o seu trabalho para ensinar a arte da oratória. Logo, sofistas, né? Essa já é a resposta. Mas vamos ver os outros. Maniqueístas. Maniqueístas, uma corrente filosófica teológica que existe, por exemplo, dentro do cristianismo, né? O cristianismo é um pouco maniqueísta, porque existe a presença de um bem e de um mal maior. Logo, também não tem muito a ver com o que o texto nos mostra. Epicuristas acreditavam no prazer moderado para liberdade ou libertação do medo ou outras questões. Então, também não tem muito a ver com o que o texto mostra. Logo, resposta letra B. Questão número 7. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sociedade. Olha esse pensamento interessante aqui. Porque eram ensinados a obedecer às regras da sociedade. Isso é um pensamento sofista. A gente viu na questão lá em cima que os sofistas acreditavam que a justiça era um tipo de ensinamento dado dentro de uma sociedade que passava de um ser humano para outro.
Então, Trisímaco é um sofista. Ele acreditava também que a justiça ela não poderia ser uma verdade, ser algo absoluto, né? Ele também relativizava isso. Outra prova de que ele é um sofista. No entanto, essas regras não passavam de uma invenção ou de invenções humanas. Aqui, o sofista Trisímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de, vamos lá, mandamentos divinos inquestionáveis ligados a tradições antigas. Não poderia ser mandamento divino inquestionável, né? Se ele acreditava que a justiça ela não era algo real e importante, era algo construído, era algo ensinado, então não poderia ser inquestionável. Pelo contrário, é uma verdade questionável, é uma verdade que ele relativiza, então não pode ser essa. Verdades objetivas com fundamentos anteriores aos interesses sociais. Não, mais uma vez, né? Ele não acredita em verdades objetivas ou absolutas. Não pode ser essa aqui. Determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Bom, essa questão de determinação biológica parece algo muito mais do século XIX, então não poderia ser relacionado necessariamente aqui. É algo muito cientificista para o período, né? Sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Bom, ele acredita que a justiça e a ética são muito mais questões que são ensinadas do que de fato os sentimentos, né? Não poderia ser essa aqui. Letra E. Convenções sociais. Sim, ele acreditava que eram convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Sim, letra E. Ele acreditava que eram convenções sociais passadas, ou regras a serem obedecidas, que eram passadas de uma geração a outra, de um ser humano a outra. Número 8. Na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas, no século V a.C., desenvolveu-se uma corrente de pensadores conhecido como sofistas. Tido como sábios, eram pagos para ensinar os jovens. Então, como eu falei antes, eles eram pagos para ensinar os jovens, principalmente a arte da argumentação. Abaixo considere as afirmações sobre a importância que esta arte tinha em seu pensamento. Sofistas não acreditavam em verdades absolutas, tá certo. Para eles o importante era conseguir convencer os outros de suas ideias. Isso é verdade. Eles não acreditavam em verdade absoluta e eles tinham o objetivo de convencer os outros de suas ideias. Tanto que aqui na outra questão, a gente viu aqui, né? Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Logo, essa aqui também é uma afirmativa verdadeira. Aqui, número 2. Os sofistas acreditavam em uma boa argumentação era a única maneira de chegar ao conhecimento de verdade absoluta. A gente vem falando até agora que os sofistas não acreditavam em verdade absoluta. Não tem como essa aqui ser uma afirmativa correta. Número 3. Os sofistas acreditavam que através dos argumentos era possível chegar à melhor solução em cada caso. Não, eles não queriam chegar a uma melhor solução em cada caso, eles queriam demonstrar como eles estavam certos através da argumentação. Então não poderia ser essa aqui também. Logo, a única resposta que está correta dessas aqui é a número 1. Vamos ver as opções. Apenas a 1 é verdadeira. Então, letra B. Próxima questão da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, de 2018. Quando soube daquele oráculo, pus-me a refletir assim: que quererá dizer o Deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Eu cá não tenho consciência de ser nem muito sábio, nem pouco. O que quererá ele então significar declarando-me o mais sábio? Naturalmente, não está mentindo, pois isso lhe é impossível. Por longo tempo fiquei nessa incerteza sobre o sentido. Por fim, muito a contragosto meu, ou muito contra meu gosto, decidi-me por uma investigação que passo a expor. Então, Sócrates vai a um oráculo, o Deus fala ao oráculo que ele é o homem mais sábio, só que ele reconhece que ele não é um homem mais sábio, e ele entra em conflito com o que ele acredita e com o que o Deus havia lhe falado. O texto acima pode ser tomado como exemplo para ilustrar o modo como se estabelece entre os gregos a passagem do mito para a filosofia. Essa passagem é caracterizada, letra A, pela transição de um tipo de conhecimento racional para um conhecimento centrado na fabulação. Exatamente o contrário, né?
o conhecimento racional, é a saída de um conhecimento centrado na fabulação para um conhecimento racional. Logo, não pode ser essa a questão. Não pode ser essa a resposta. Letra B. Pela dedicação dos filósofos em resolver as incertezas por meio da razão. Bom, aqui já está mais correta, né? Pela dedicação dos filósofos em resolver as incertezas por meio da razão. O que Sócrates faz? Ele não aceita a resposta do divino muito bem, e ele tenta, aqui ele vai falar que ele vai expor o passo a passo da investigação dele, através da razão. Ele tenta questionar a verdade que o Deus havia lhe dito através da razão. Então, né, essa aqui é uma resposta correta. Já temos a resposta aqui, letra B. Mas, continuando. Letra C. Pela aceitação passiva do que era afirmado pela divindade. Bom, ele certamente não aceitou de forma passiva o que a divindade falou. Não pode ser essa a resposta. Por um acento cada vez maior do valor conferido ao discurso de cunho religioso, ou seja, por uma preponderância maior do discurso de cunho religioso, é justamente o contrário, né? O discurso religioso perde sua preponderância para o discurso racional. Pelo ateísmo radical dos pensadores gregos, sendo Sócrates, inclusive, condenado por isso. Eles não eram ateístas radicais, não há como afirmar isso. E, inclusive, Sócrates ele não é condenado necessariamente por ser um ateísta radical, ele é condenado por questionar algumas questões religiosas. Ele não é um ateísta, né? Ele questiona as coisas. Logo, também não é uma resposta. Essa pergunta aqui é muito extrema. Essa afirmativa aqui é muito extrema para ser uma afirmativa verdadeira. Logo, resposta letra B. Bem, espero que a resolução de exercícios tenha sido clara. Espero que todos estejam estudando em casa, estejam bem. Se cuidem e até a próxima resolução.